Sejam bem-vindos à nossa aula 4 de Lógica de Programação. Eu me chamo Thor Elias Siuf e eu gostaria de te dar as boas-vindas à nossa aula 4. Na aula de hoje daremos continuidade à matéria de modularização. Na aula passada vimos um pouco de procedimento, qual é o intuito e como ele funciona. Na aula de hoje veremos outros dois tipos de modularização, que é a passagem de parâmetro, que existe a de referência e a por valor. Eu gostaria de começar já pela de referência, porque ela é bem explícita como funciona. Dentro do nosso algoritmo, podemos criar variáveis, atribuir valor às nossas variáveis e decidir o quanto de espaço ela pode ocupar na nossa memória. Daí a gente cria variáveis globais e variáveis locais. Temos o algoritmo e subalgoritmo dentro da nossa programação. E dentro da passagem de parâmetro por referência, que no caso a passagem de parâmetro é esse parênteses, a gente pode colocar um var. O que é exatamente esse var? Dentro do Visual G, ele é o ponteiro. E a função do ponteiro é atribuir uma variável um valor. E toda vez que ela for usada, todas as variáveis terão o valor que você atribui. Ou seja, ele sempre puxa, ele sempre usa aquilo como uma referência. Legal, mas como que isso funciona na prática? Por exemplo, eu criei a variável x e y e criei as variáveis v1 e v2. E eu gostaria de fazer uma soma simples. Aí fazendo um passo a passo, digite o valor 1, 6. E como podemos ver aqui do lado, aqui ó, obter valores V1 para X e V2 para Y, do tipo inteiro. Igual eu configurei aqui, mesmo X e Y sendo real. 6. E 8. Como você pode ver aqui do lado, ele já deu o retorno. E dando o retorno, ele vai fazer a soma de A e B, que no caso também foi atribuído os valores de V1 e V2. Para você ver como o ponteiro é importante. Ele mudou até mesmo a variável A e B, que também queria aqui embaixo. E o resultado é 14. E automaticamente x e y também virou 6 e 8. A ideia da passagem de parâmetro por referência é que você possa sempre puxar o seu algoritmo caso você precise usar ele. Como assim? Vamos supor que eu vou criar um algoritmo que ele vai usar a soma várias vezes ao decorrer do nosso processo. Ao invés de toda vez que eu for escrever a soma, eu preciso escrever individualmente, colocar A e B, variável C, D, E, porque sempre preciso de variáveis novas para realizar novas funções de soma, eu simplesmente crio uma só, eu coloco um valor nela e ela sempre vai puxar esses valores para tudo dentro do algoritmo. Ou seja, os valores que você atribuir, por exemplo, aqui no V1 e V2 dentro do ponteiro, ele vai mudar as variáveis de todo o seu algoritmo ou subalgoritmo, que é com o intuito de você economizar espaço e deixar o seu algoritmo mais limpo. E agora eu vou explicar sobre a passagem de parâmetro por valor, que é justamente o oposto. Como você pode ver aqui dentro da passagem, não tem o var, que é o ponteiro. Ele é direto. Mas como assim? Vamos fazer um passo a passo. Está lendo a função, foi para as variáveis. Como você pode ver aqui, tem as duas variáveis globais, num 1 e num 2. A outra variável global, que é o resultado. Por enquanto, nada. 8. 8. Ele volta, faz o retorno. E como você pode ver, ele não alterou o valor das variáveis. E também ele puxou duas outras variáveis, que é o número 1 e número 2. E elas foram também atribuídas os valores que eu dei. E já tem o retorno do somar. Ele começa a ler, terminou a função. E ele me deu o resultado. O resultado é 16. Qual é a ideia da passagem de parâmetro por valor? É que as variáveis que você criar aqui dentro, elas não vão alterar ou mexer com as suas variáveis do algoritmo principal. Por exemplo, aqui nessa função eu fiz a de somar. Os números que eu somar ou os números que eu atribuir às variáveis da soma
não vão mudar nada nas minhas variáveis globais. O resultado, ele só é alterado porque eu fiz ele ser o resultado. Mas se eu quisesse, eu poderia fazer a variável 1 e 2 terem valores só deles, que não influenciassem nem alterassem as variáveis num 1 e num 2. A ideia da passagem de parâmetro é que ao invés de eu sempre, igual de referência, ao invés de eu sempre ter que criar ou sempre ter que escrever de novo, ou toda vez que eu precisar fazer uma soma, eu ter que digitar do zero, eu possa sempre puxar ela como uma variável e também nunca vou alterar as variáveis globais. E também economiza espaço no sistema, porque como você pode ver, ele não usou o número 1 e nem o número 2. Depois que ele realiza a execução do programa, é como se essas duas variáveis sumissem. Elas não ocupam espaço na memória, ou seja, ela serve para a otimização do seu processo. Você ocupa menos espaço, o seu algoritmo fica mais limpo e mais fácil de entender e ele ocupa menos espaço na memória. Essa foi a nossa aula de hoje para falar sobre modularização, passagem de parâmetro por valor e passagem de parâmetro por referência. Muito obrigado pela atenção e espero que tenha um ótimo dia.